as metas fiscais. Então, tem? O volume tá bom? Vai ser gravado tranquilo, moça? Então, nós vamos apresentar as metas fiscais e logo em seguida nós vamos apresentar as ações da saúde. Ambas as audiências está previsto na legislação, artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, fala-se sobre as metas fiscais, onde a gente tem que trazer até a Câmara de Vereadores, para apresentar para os vereadores e a população o resultado que obtivemos no quadrimestre. A mesma coisa é a saúde, para atender o artigo 36 da Lei Complementar 141. De acordo com a legislação e também o que o Tribunal de Contas solicita, é que o convite dessa audiência seja feito, seja ampliado a toda a população, que seja convidado de fato todos, por isso que tem que ser obrigatoriamente aqui na Câmara. Então foi feito desde o dia 16, está já franqueado no site da Prefeitura, foi publicado no Diário Oficial do Município, fizemos publicações nas redes sociais da Prefeitura, então teve ampla divulgação, infelizmente quase todas as vezes são as mesmas pessoas, mas aqui deveria principalmente estar os vereadores, aqueles que fazem parte, principalmente da Comissão de Orçamento e Finanças, é muito importante, a população também é importante que compareça para que demonstremos, que veja o resultado da administração, e os primeiros presença dos chefes e diretores, muito importante também, para que nós conseguimos desenvolver, até porque eu sou técnico na área de contabilidade, mas os técnicos mesmo na área da saúde, educação, assistência, caso se tivesse algum questionamento, certamente por área, eles seriam os mais indicados a responder. Então nós vamos começar aqui, que eu estou apresentando, a forma que nós fizemos a publicação nas redes sociais e tal. Nós vamos começar falando das receitas orçamentárias. No primeiro quadrimestre e acumulado são as mesmas coisas, como são o primeiro quadrimestre, então o primeiro e o acumulado sempre os mesmos valores. Nós recebemos de receita corrente 14.871 de valores correntes, valor total, que é a soma dos impostos, taxa de contribuição, que foi 1.524.000, vou falar em milhar, contribuições 605 mil. Aqui a parte de contribuição maior é ao RTPS, ao Gestal Prévio, receita patrimonial também, a maioria dos valores é do RTPS, 197, transferências correntes 12.467 bruto, outras receitas 76, e Intra, que é do Gestal Prévio, também 2.288. O total da receita bruta 17.160. Tivemos dedução para formar o Fundeb de 2.114. Essa dedução são 20% das principais receitas, que é IPM, ICM, IPVA, ITR, IPI, e o total de líquida de 15.045. Total arrecadado 15.045, arrecadou 31,34% do que foi previsto. Se continuar assim, nós não vamos atingir aquilo que nós planejamos. Logicamente, isso é apenas o primeiro quadrimestre, mas infelizmente a receita desse ano ela está menor, mesmo a tendência de arrecadação ela é menor, em virtude das questões aí, de comércio em geral, principalmente na parte de exportação, que a gente está com muita
incerteza, né, devido a essas taxações e tal. Então, a partir de agora, vamos começar a sentir mais os efeitos. As principais receitas, eu fiz um comparativo para vocês verem. FPM, que é Fundo de Participação do Município, a nossa maior receita, 4.738.000 que arrecadou esse ano, arrecadou 6,92 a mais do que no ano passado. Em compensação, nós recebemos menos de ICMS, 3.359.000, arrecadou a menos 3,70. No Fundeb, houve um aumento, né, 1.035.000, aumentou 10,3%. De ISS reduziu 2,6%, arrecadou 655. IPVA também teve uma redução, 326.000. O SUS, receita do SUS, houve um aumento de 1,95%, são aquela receita 100%, né? 278. IPTU, 199.000. FNDE, principalmente, a principal receita é o salário de educação, 115, salário de educação em PENAI, que é a alimentação escolar, e TBI, 73.075. Total das receitas principais, né, 10 milhões, logicamente tem outras receitas, porque as principais aí, só para vocês terem uma ideia. Então, algumas nós tivemos perdas e outras nós tivemos ganho. Ok? Despesa. A despesa eu separei por natureza. Então tem pessoal, encargos, juros, encargos, outras receitas, a intra, desculpa, outra despesa, intra, que é NPS. Então, pessoal, encargo, nós tivemos um gasto pelo liquidado de 7.304.000. Juros, nós pagamos R$580.000. Juros é aquele que vem pago de gestão breve e outros parcelamentos. Outras despesas, 5.117.000. Intra-orçamentária, 1 milhão, do RPPS, que isso aqui é a maioria são aposentadorias, 1.118.000. De capital, nós tivemos despesas de 213.000 para de investimento e intra-orçamentário 375, que totalizou 589. Houve uma despesa total de 14.709. Nesse quadro, eu trouxe um comparativo para vocês terem uma ideia, tá? Olha só para vocês verem, pessoal. O encargos de pessoal foi mais ou menos o aumento inflacionário, né? E novas contratações. Então, ali é previsto mesmo que realmente há um aumento e aumentou 6,40. Juros da dívida, houve um aumento grande também. Olha lá, no ano passado, pagamos 450, já 480. Mas juros, cada dia aumenta mais. E com isso a gente tem que diminuir aonde? Nas outras despesas de custeio. Então, houve diminuição grande em outras despesas, 5.117.000, houve redução de 11,46%. Em orçamentária aumentou 8,20%. Então, o que acontece? Aqui fica claro, as despesas de caráter permanente, aquelas que não tem como nem fugir, ela está tomando tudo. O poder de investimento da prefeitura é praticamente zero, no máximo gastar por custeio. Para honrar pessoal e os juros, os contratos, os termos de parcelamentos, temos que diminuir aonde? Em outras despesas e investimento. Ok? E vocês podem ver que mesmo assim houve no total um gasto, né? Houve economia no geral de 4,65% em relação ao exercício anterior. Nesse quadro eu trago para vocês um comparativo, né? Olha para vocês verem, na saúde houve um investimento maior, 3.200.000
278 contra 2.668 no ano passado. Em cargos, nós tivemos cargos especiais de 1.561. Aqui, pessoal, além daquele 580, que é só juros, aqui teve também o principal. Aqui tem o principal da dívida, aqui tem o PASEP e aqui tem precatórios. Então, vem que o município ele tem muitas despesas já contraídas através de dívida contratual. Educação, houve uma redução, ficou 2.696.000. Administração, 1.997.000. Previdência Social aumentou, também tem a ver com a questão de aumento, né, do servidor, 2.471. Os outros vocês podem ver onde está vermelho, teve redução. Então nós estamos tendo que economizar em várias pastas para cumprir os compromissos legais durante o período. Ok? Resultado orçamentário. O resultado orçamentário mostra o seguinte: recurso próprio, nós tivemos, vou falar só do liquidado, tá, pessoal? Porque o empenhado é compromisso ainda lá para o futuro. Então, só do liquidado. O nosso resultado pelo recurso próprio é de 587, de estadual é negativo, 332. Isso aqui que teve medições, talvez não chegou recurso estadual ainda, por exemplo, que mede hoje, depois chega o recurso, e às vezes teve algum empenho em alguma ficha de estado que vai receber e que ia receber no próximo mês. E a Câmara Municipal é devedora, né? Sempre é devedora, só recebe transferência. Tinha 484.000 e o Fundo de Previdência tem um resultado de 519.156. Então, dá um resultado nosso no exercício, uma economia da receita frente à despesa orçamentária, não nada a ver com o resto aqui, de R$335.000. Resultado financeiro consolidado, aqui é Câmara, Prefeitura, RBPS e as três entidades, né? Eu vou pular esse e vou passar para o individual, porque aqui tem um valor muito alto em relação à entidade RBPS, que é o gestão prévia. Eu vou pular esse e vou falar individual, tá? Prefeitura, nós tivemos 12.054 de receita e 11 milhões de despesa, 11.753. Vocês veem que nós tivemos menos despesa do que receita. No entanto, nós tivemos 634.700 de repasses concedidos, tá? E nós tivemos de despesa a pagar 1.198 e a liquidar 4.243. Nós temos ainda a pagar restos, a pagar R$802.000 entre restos a pagar anteriores e processados e não processados 56.907. No entanto, nós já pagamos 1.287 de restos a pagar que veio lá de exercício anterior e teve um cancelamento de 22.487. Então tem um saldo financeiro de 1.515.000. Esse saldo financeiro, lembrando, são todas as fontes de recurso estadual, federal e o do município. A Câmara de Vereadores, vocês podem ver que transferimos 634 para a Câmara e aqui é o que eles recebem, né? Um lado é despesa e do lado de receita. Então a Câmara recebeu 634.700, gastou 484.634. Ela tem uma despesa a pagar de 2.262 e de não liquidada tem 57.577. Então tem um saldo financeiro de 155.871. E o gestal prévio. Gestal prévio arrecadou 2.990 e despesa 2.471.
Então, tenho a despesa a pagar de 13 mil, a liquidar de 42.178 e tem ainda 1.708 de resta a pagar de exercícios anteriores, liquidado e de não liquidado R$200. Houve pagamento de restos 11.644. Tinha um saldo de 22.020, hoje está com saldo financeiro de 23.427. Dos limites constitucionais, eu vou passar de forma detalhada os restos. Então, nós passamos, veio o resto do exercício anterior, no valor total de somente prefeitura, processado de 1.883.000, de não processados 386.000. Nós pagamos 999.000 do que veio processado e 287.000 do que veio não processados. Cancelou 22.487 de não processados, aquelas compras que não iam realizar. Então nós temos um saldo ainda a pagar de restos, tá? Processados 783.417. Ainda tem de resto a pagar. E de não processados 76.000. Então, juntando tudo, tem ainda um saldo, um estoque de resto a pagar muito alto, ainda de mais de R$800.000. Resultado primário. Resultado primário é uma soma da receita e da despesa, só expurga os rendimentos de aplicação financeira e os juros da dívida, né? Porque esses aí, eles expurgam, são chamados de despesa e receita não financeira. Então, nós tivemos 12.581 de receita líquida, e contra despesa nós tivemos 13 milhões, despesa líquida de 12.635. Então, nós tivemos um resultado primário negativo. Tá? Isso quer dizer que pelo resultado primário não foi bom o resultado. Isso em virtude de que nós estamos pagando muito juro, né? Estão pagando muito juros, estão recebendo muito pouco, inclusive de rendimento, porque não tem recurso, não rende. E o resultado orçamentário, o resultado primário, ele expurga mais uma vez, é só a conta do exercício, receita e despesa do exercício, que ele fica negativo. Ok? Tem uma previsão que o resultado fique positivo, tá? Em 530 e 500. Tá? Essa é a previsão que nós fizemos. Tomara que, né, os números se revertem aí e a gente consegue melhorar. Ok? Só ressaltar, não deve ter esse resultado, né? Você quer falar sobre o que só ressaltar aí essa questão de ver o salário, e pelo menos o salário que a gente comentava em outras audiências, né? A despesa sempre aumentando assim à frente das receitas. Nós vimos aí, nós mesmos sentimos as pernas na pele quando vai no supermercado comprar as coisas. Tudo está bem mais caro, combustível cresceu, e a receita do município a gente viu lá atrás que ela deu uma leve queda. E isso contribuiu também para esse cenário, desse resultado primário de menos 53 mil. O município também fazendo, o Fernando pode até falar depois, é o esforço de manter o plano no equilíbrio, né? Porque não vai ter espaço muito para investimento, porque nós estamos tendo uma despesa alta, decorrência dos aumentos, e a receita não está acompanhando. A gente está vendo isso na prática, até com nós mesmos, nas despesas pessoais, né? Exatamente. Então, quando a sua receita de custo aí aumenta, o seu poder de investimento cai. Resultado nominal. O resultado nominal ele já traz a parte financeira. Então, ele pega a dívida menos que você tem. Vocês podem ver que nós temos uma dívida de mais de 1 milhão, né? 1.732.000. Aqui não está incorporado a dívida
teve parcelamento já aprovou 24 milhões, quase 5 milhões. Então aqui, se for feio fazer, vai passar vai aumentar mais ainda. Então temos essa dívida de 21 milhões 732 e nós temos de disponível aqui o disponível o saldo prefeitura e câmara 1.671. Nós temos de haver financeiro 309, de restos processados 802 e valores a pagar, que seria extra orçamentário, 232. Então nós temos uma dívida consolidada líquida positiva. Isso quer dizer que quando ele é positivo, diferente do primário. Quando o resultado primário é positivo, ele é bom, negativo ele é ruim. E aqui ele precisa de estar negativo. A dívida consolidada líquida ou bruta ou total, ela precisa estar negativa para dar um cenário bom. E logicamente, né, ela não está boa em virtude da dívida consolidada que nós temos, que é um valor muito alto. Então, nós temos uma dívida consolidada de 20 milhões 786 mil. Ou seja, chega de pegar todo o seu valor que tem, a prefeitura não consegue pagar a dívida dela, fica devendo. E eu não sei se deve ser tomado. Foi? Daqui a pouquinho também. E o próximo item que eu vou demonstrar é a aplicação do ensino. Tá? A aplicação do ensino, a nossa receita base no quadrimestre, ela ficou 12 milhões e 85 mil. De acordo com o artigo 312 da Constituição Federal, nós temos que aplicar um mínimo de 5%. Nós aplicamos 3 milhões e 270, ou seja, nós aplicamos 27,06% pelo liquidado. Então nós estamos cumprindo o que manda o artigo 212 da Constituição Federal. A aplicação no Fundeb, a receita recebida foi de 1 milhão e 83. Nós aplicamos 1 milhão e 57. Nós aplicamos 97%, 97,62%. Então, nós também atingimos o que solicita a legislação, que fala que eu tenho que aplicar no mínimo 90% do valor que eu recebo, e eu tenho que aplicar 70% no mínimo para os profissionais da educação. Então, no mínimo 90%, não 97%, e nós aplicamos 1 milhão e 29, 127 somente com profissionais. Eu coloquei errado ali, tá? Mas deu praticamente ali 96, 97%, ok? Então nós estamos também atendendo a lei do Fundeb. E o recurso que vem do Fundeb não paga os profissionais. Saúde. Saúde, a base de cabo da saúde são 12 milhões e 85, que são as principais receitas, receita de transferência e impostos. Eu teria que aplicar no mínimo 15%. Nós aplicamos pelo liquidado 24,55%. Aplicamos a mais 9,55%, então nós aplicamos 2 milhões 967 mil. Então, esse valor é apenas recurso próprio. Aqui eu não trago recurso vinculado, ok? E pessoal? Pessoal, eu trago a linha do tempo para vocês terem uma ideia. Lá no primeiro quadrimestre de 2024, nós tínhamos um montante da dívida de 16 milhões 725. Lá no terceiro quadrimestre foi 17 milhões 306. E no primeiro quadrimestre desse ano foi 17 milhões 876. Vocês verem que a receita corrente líquida de 35,108 passou para 106,907 e agora 37,337.
vocês podem ver que não foi 600 mil, né? Foi 400 e poucos mil apenas de receita corrente líquida a mais só. E houve um aumento grande de praticamente o valor desse aumento de receita foi o que aumentou de despesa também. Então, foi 100% que aumentou, foi para a despesa. Esse é o último quadro que eu tenho para demonstrar para vocês das metas fiscais. Em relação às metas fiscais, vocês têm algo para acrescentar? Você, Cristiano, a secretária de Finanças, vocês têm dúvidas? Posso fazer a saúde? A saúde, como eu falei, atende também, né, o artigo 36 da LC 4 de 2012 e também foi dado ampla transparência, o convite foi estendido a toda a população, todos, né, os vereadores e munícipes. O que a gente precisa de demonstrar na audiência da saúde, principalmente, a parte da saúde, eu não cheguei a mostrar eu falei, né, a parte orçamentária, eu falei dos índices, 24% ali, eu deixei lá o slide do parte orçamentária e aqui eu vou falar só das produções, ok? Então, a produção nossa da saúde ficou, em total, no quadrimestre, na produção estratégica de saúde da família, foram 3.017 atendimentos médicos individual, de odontologia foram 159, aí nós tivemos atividades coletivas e participantes, eu não entendi o que é o 123/24, 75. 123 foram as atividades coletivas. Ah, tá. E hoje foi os participantes. Então, isso. Então, nós tivemos 123 de atividade coletiva e houve participantes de 2.475. Nós tivemos marcador de consulta militar 5, atendimento domiciliar e enfermeiro 69 e vacinação foram 582 vacinas. Visita domiciliar territorial foram 8.777. Agente comunitário de saúde, 7.426. De endemias foram 1.351. Assistência domiciliar por médico profissional de ensino médio, 532. Glicemia capilar, 371. Avaliação antropométrica de 780. E aferição de pressão arterial de 1.463. Curativos foram 426, exame do pezinho 3, coleta de material para exame laboratorial foram 4.549 coletas, foram 12 testes, né, de HIV, gestante, teste de pezinho 11, teste rápido de sífilis 11, para detecção de infecções de HPV 20, pré-natal 11, eletrocardiograma foi uma e Papa Nicolau 50. Teste de gravidez foram 3, houve 1.193 atendimentos por enfermeiro, 4 de ginecologistas, 182 atendimentos de pediatria, aferição de temperaturas ou 25, peso 2, medição de altura 1.
Medicação endovenosa de 100, intramuscular 45, medicação oral 2, medicação subcutânea 119, tópica 347, retirada de pontos foram 6, curativos especial 4. Vocês veem, pessoal, que até o número baixo, pequenininho, a gente demonstra, porque são ações de fato. Ali, qualquer situação que passa na saúde é registrada. Uma simples medição de pressão, peso, ela é anotada. É uma coisa que o sistema SUS solicita. Seja para qualquer um, tem que anotar. Atendimento de médicos foram no pronto-socorro 6.029. No pronto-socorro nós tivemos 357 de atendimento de odontológico, teve atividade coletiva, uma atividade coletiva, procedimentos individualizados de enfermeiros ou enfermagem, 7.195, cateterismo 6, curativo especial 19, retirada de pontos de cirurgias básicas 13, medicação endovenosa 1.992, inalação foram 22, medicação intramuscular foram 1.416 aplicações, oral 631, 661 medicação subcutânea, 462 visitas de domiciliar de nível médio, 1.341 exames laboratorial, coleta de exame laboratorial, 145 prova do laço, 232 teste rápido para dengue. Glicemia capilar de 644, teste para Covid 419, aferição de pressão 4.226, curativo 405, oxigenoterapia de 14, terapia reidratação de 240, eletrocardiograma 124, curativo simples 362, 2.255 atendimento dos enfermeiros, atendimento de fisioterapia, de fonoaudiólogo, assistência social, psicólogo foram 830, medição tópica 347, geriatra 390 pessoas atendidas, psiquiatras 118, houve medição de peso 661, aferição de pressão 1.194. Vocês veem que tem muitos repetidos, porque são UBS, ponto atendimento, são vários tipos, tá? Cada entidade tem o seu número, por isso que repete muito. Teste de gravidez 14, HIV 8, hepatite C 8, sífilis 7, antropometria, avaliação de antropometria pétrica de 92, orientação individual em saúde 70, cateterismo vesical de demora 2. Aqui já são os números das equipes multi. Inclusive essa equipe multi são atendimentos diferenciados, aqueles de fisioterapia, psicólogo, centro social, geriatria, psiquiatria, ginecologia, fonoaudiologia, pediatria. Esses aí, inclusive, tem recursos que vem federal específico até para curtir a parte, não curtir tudo, lógico. O que vem não dá para pagar tudo, mas para isso tiveram a terapia individual 227, houve 2 inserções de DIU,
de fono foram 129, psicoterapia 226, atendimento de centro de atenção psicossocial, teve um atendimento, fisioterapeuta para paciente com transtorno respiratório, só foram 5. Para paciente pré-operatório foram 57. E de alterações motoras de 688, os atendimentos na fisioterapia. Além disso, ainda teve de funcionais e complicações sísmicas, neurocinéticos, 107 atendimentos para paciente com distúrbio. Atendimento fisioterapeuta em paciente médio queimado de 8 pessoas. Esses são números que a saúde nos passou. Logicamente, tiveram as campanhas, né, de vacinação, né? Tivemos as campanhas de combate à dengue, né? E teve N outras ações que não colocamos aqui, mas que foram realizadas pela equipe da saúde. Okay? Essas são as ações, os números eu já tinha falado para vocês no quadro, quando estava apresentando as metas, e vou deixar o espaço livre para quem quiser fazer algum comentário. A secretária de Finanças quer falar um pouquinho, então, por favor. Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença, né, primeiramente, dos vereadores que estão aqui, que são muito importantes, né? Os secretários municipais, que são a equipe que trabalha junto com a gente, então agradeço bastante os servidores que estão aqui e a população também que está aqui presente. Eu acho que seria interessante a gente fugir um pouquinho da parte técnica e falar, né, um pouco frente a frente o que cada secretaria anda fazendo nesses 4 meses, esclarecer até dúvidas, né, sanar dúvidas que às vezes bastante vereador até vai lá e pergunta para a gente, mas eu acho interessante trazer nessa oportunidade, nessa audiência, esclarecer alguns pontos. Primeiro de tudo, em janeiro, acho que foi a primeira reunião que eu e o Cristiano tivemos, que é o nosso contador, foi referente aos restos, né, que ficou a pagar nesse exercício. Na época era em torno de 1.700.000, como vocês viram aí a parte contábil técnica no sistema, hoje a gente está com 850 mais ou menos. Então a gente está trabalhando com equilíbrio, buscando reajustar essa dívida, né, para a gente fazer um exercício financeiro, né, orçamentário melhor, conseguir trabalhar, né, desafogar um pouco. Com relação a precatório, que são as dívidas judiciais, vocês sabem, né, para quem não sabe, a gente tem de janeiro a dezembro para estar quitando, a gente fez, né, a quitação de todos os precatórios, em torno de R$170.000, a gente finalizou, né, fez o pagamento em março, então mais um motivo que a gente está aí buscando o equilíbrio, buscando sanar e cumprir com as nossas obrigações. Com relação à gestão prévia, muitas dúvidas do gestão prévia, muita cobrança até, porque tem que pagar, que é isso, que é aquilo. É uma dívida obrigacional, então, graças a Deus, o Marcelo tem muita responsabilidade, né, junto com a equipe dele, então, a gente busca sanar primeiro as obrigações para depois a gente trabalhar com o que tem, é isso que a gente está fazendo. Em torno aí, juntando o patronal, o funcional e as parcelas, em torno de uns 700.000 por mês, isso eu estou falando em média. Tá? Então, a gente está fazendo os pagamentos certinho, inclusive vem ofício para a Câmara, né? Então, a cobrança dos vereadores também a gente está pagando, e a gente está fazendo esses pagamentos corretamente. Outra dúvida também, bastante cobrada, é a questão do concurso público. A gente precisou fazer um processo seletivo emergencial, então, para sanar tanto férias, atestado, funcionário que às vezes precisa afastar, até para cobrir também a questão de empresa terceirizada. Por quê? Por exemplo, na saúde, a Elisa sabe, lá gasta muito com terceirizado, porque a gente não tem um posto de saúde 24 horas.
Então, é mão de obra que precisa. E aí a gente fez o processo seletivo, a gente até conseguiu sanar boa parte ali da empresa que a gente estava pagando, né? Até para dar uma desafogada no financeiro, né? Da prefeitura. Então a gente fez o processo seletivo, hoje tem técnico trabalhando aqui no processo seletivo, tem inúmeros outros cargos aí exercendo de forma temporária, até para desafogar um pouco. Sair um pouco as empresas e a gente fazendo o processo seletivo. O concurso público, a gente já tem prazo, né, para finalizar. Eu acredito que até o final de julho a gente vai conseguir finalizar esse concurso público, vai ter um concurso até para suprir do processo seletivo que a gente pegou temporário. Né? Inclusive os vereadores que estão aqui presentes, já adianto que vai vir projeto de lei para criação de vaga. Espero que vocês estejam de acordo dentro do limite financeiro também, né? Para não subir muito o índice de pessoal. Com relação às demais secretarias, eu gostaria também de frisar o que cada uma fez até agora. Eu sei que 4 meses é pouco, né? Mas graças a Deus a gente trabalha unido, a gente trabalha junto, então a gente está conseguindo, sim, dentro do limite possível, fazer o que cada secretaria tem que ser feito, né? A Secretaria Municipal de Saúde, a gente fez, né, Isa, a contratação de 2 agentes de combate a endemias, que era um pedido muito urgente assim, da Isa, o aumento dos casos de dengue, precisava desse agente de endemias. A gente fez contratação de 2, até porque tinha uma área, né, não tinha funcionário, e aí a gente sanou esse problema. A gente fez aquisição de teste rápido de dengue, H1N1, decorrência do aumento considerável dos casos, né? Exame de hemograma para suspeitos de casos de dengue. Foi um problema também, até que a gente conversou na reunião da Secretaria de Saúde, que a gente levantou o que a população manda pedindo, né? E esse era um pedido, que às vezes estava com caso de dengue, a pessoa tinha que esperar na segunda-feira para ir lá fazer um teste, para saber se estava com dengue ou não. Então, às vezes passava sábado, domingo, feriado, sem poder fazer o teste. A gente conversou com a empresa, né, aumentou o contrato, falou, olha, agora a gente quer o teste feriado, final de semana, o dia que for, a gente quer aderir ao teste, até para a pessoa vai saber se está ou não, né? Não precisar esperar na segunda-feira. No caso, o hemograma. Isso. O hemograma, o exame de hemograma. Aquisição de bomba de pulverização para pontos estratégicos de combate à dengue. Campanhas como Saúde na Praça, a pessoa da saúde fez testes de sífilis, HIV, hepatite C, vacinação, aferição, orientação sobre arboviroses e vigilância sanitária, distribuição de preservativo, arrastão para eliminação de criadouros, tudo isso campanha gratuita para a população. E são métodos indicadores, então isso é muito importante, incentivo nessa questão. Aquisição de científica para exame de sangue, geralmente nunca encontra aqui postinho no DS, né? Mas a gente fez essa aquisição. Reparos no consultório odontológico, a gente colocou o todo, teve reparo também na cadeira. O todo era necessário porque às vezes o paciente ia lá, se atendido na parte da tarde e aí o sol não suportava. Então já sanou esse problema também. Secretaria Municipal de Educação. Fizemos aquisição de kit escolar, uniforme, apostilado, ovo de Páscoa para todas as crianças do município, os alunos, né? Aquisição de materiais como lençol, colchão, toalhas, dentre outros, para o berçário, lá da creche. Aquisição de equipamentos e utensílios domésticos para as cozinheiras da cozinha piloto. Aquisição de 3 ar-condicionados para a creche, manutenção no telhado da quadra municipal, dos climatizadores, e agora a gente entrou na fase inicial de compra de equipamento para salas novas do CEMEI. Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer. Aquisição de novos materiais esportivos para futebol, vôlei, basquete, a gincana de férias que a gente faz, né, para as crianças, com pipoca, refrigerante, tudo gratuito. Os campeonatos, tanto regionais quanto as famílias, né, isso é muito importante, incentivo do esporte. Até para as crianças ir para as outras cidades, a gente custeia, dá o lanche, né, dá tudo que eles precisam. Então, é um incentivo importante, é um investimento para as crianças do município, né. Incentivo do município na aquisição de uniformes e todo o suporte necessário para a equipe de basquete, que
está jogando o campeonato, né? O aniversário da cidade que a gente fez na praça, do show gratuito, brinquedos gratuitos para todas as crianças, realização do quarto pedal com gestal, também tudo gratuito. A gente, no trajeto, a gente forneceu água, paçoca, enfim, o pessoal elogiou bastante, tudo isso em prol da população, né? O paisagismo na cachoeira, que a gente está fazendo investimento agora, já ficou pronto. Ficou pronto, colocou plantas novas, flores, né? Ficou lindo. Dia das Mães na praça, com o apoio de todos os secretários, porque, de novo, todo evento é um apoio conjunto. Se as secretarias não trabalham, a gente acaba não conseguindo fazer os eventos de qualidade, né? E agora, o Marcelo acabou de postar o vídeo hoje, né, que vai ter a revitalização da quadra do recinto. Então, mais um incentivo ao esporte. Secretaria Municipal de Agricultura, Comércio, Indústria e Lazer. As campanhas de vacinação contra a raiva e castração, cursos em parceria com o Senar, Senai e Senac. Gente, esses cursos sim, são excelentes. Eu acho que a população tem aderido. É uma oportunidade de trabalho, né, da pessoa sair com um emprego ali, né, nem que seja autônomo, mas é uma oportunidade de trabalho. Então, eu acho que é um incentivo que o município tem que fazer. Atendimento veterinário rural e domiciliar, início da horta municipal, feirinha municipal, atendimento a produtores rurais, levantamento do censo animal doméstico de rua e exames veterinários. Secretaria Municipal de Promoção Humana e Ação Social. Aquisição de ar-condicionado bebedouro lá para o Conselho Tutelar, com o pedido das meninas, né? O programa Viva Leite, que a gente atende 73 crianças por mês. Cesta básica, até hoje, em torno de umas 20, foi distribuída. Atendimento e visitas domiciliares às técnicas, assistente social e psicóloga. Mais de 300 atendimentos até hoje. Carnaval, Dia das Mães, no CCI. Então, o público também está sendo atendido. E a aquisição de um playground para atender os grupos das crianças e adolescentes do social. Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, reforma dos banheiros da rodoviária, manutenção e reparos dos veículos da frota municipal. A gente está fazendo bastante. Questão dos ônibus, trator também tem, né? Então a gente está fazendo os reparos necessários dos veículos que estavam precisando. Pintura das sinalizações das ruas e calçadas, tapa-buracos, aquisição das massas asfálticas, né? Oi? Do que? Iluminação das vias, aquisição de motocola, manutenção dos climatizadores do centro comunitário e aquisição de lavadora, promoxerifado. Então, assim... Tem a cortina também do velório que essa semana vai ser instalada. a cortina que estava precisando também, né? Que era um pedido também. A gente já vai ser feita a instalação das cortinas lá no velório. Tudo isso, gente, eu sei que 4 meses é pouco, mas é o que a gente, dentro do limite que a gente pode gastar, é o que a gente está conseguindo fazer. É lógico que o Marcelo, graças a Deus, apoia a gente, a administração, enfim. Só que é muito importante as vindas do Marcelo para Brasília, para São Paulo, porque só com os investimentos que vêm não dá. Então, o quanto ele conseguir de recursos para trazer para a Congestal até os vereadores é ótimo, porque aí a gente consegue fazer cada vez mais. E é isso. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Se alguém tiver alguma pergunta, se for relacionada à parte técnica, o Cristiano Ronaldo está aí. Se for relacionado ao que eu acabei de falar, se alguém tiver mais dúvida também. Eu tenho total liberdade de estar aí na prefeitura todos os dias, né? Tenho amizade com todos os secretários. Então, muito pouco eu mando um requerimento lá pedindo informação, porque eu sou muito bem-vinda lá. Mas eu vou pedir para a Fer dar uma olhada. Fala no microfone ainda não. A gente tem uma emenda positiva todo ano, né? E a gente mandou, eu acho que só foi o Edu e o Capivara. Aí eu quero saber como que está o andamento e se vai ser feito o que foi pedido, o que foi proposto pelos vereadores. Eu acho que não é uma obrigação agora, né? Mas isso é novo. Isso é novo, então a gente não entende, aqui na Câmara a gente não sabe. E eu também acho que lá não, porque hoje eu fui lá perguntar. Então eu peço que vocês olhem. Com a Isa, eu já mandei mensagem também, já pedi. Teve um projeto de lei de um recurso que ficou do ano passado, 33 mil, se eu não me engano, né? De um deputado do Mota. E eu também cobrei, pedindo, porque pediram vista
algo que você mesmo me tinha me dito que estava necessitando muito, que era cadeira de rodas, né? E não é pegando no pé, só pedindo para que reforce para que ande mais rápido, para que seja a necessidade da população. Só isso. Bom, em relação às emendas positivas, elas foram incluídas, né? Todas elas foram incluídas no orçamento. Eu acredito que nenhuma ainda foi realizada, né? Então, elas estão incluídas. Logicamente que tem algumas emendas que o vereador emendou um certo valor e talvez não é o suficiente para fazer aquele serviço em si. Mas todas elas serão vistas pela administração, são emendas impositivas, só não vão ser realizadas se tiver impedimento técnico. Tá? Aí, se tiver algum impedimento técnico, ele não será, aí será também avisado ao proponente, né, ao vereador, os vereadores. Tem um prazo? Né? Não, é até o final do ano. Até o final do ano. E detalhe, até o final do ano ainda podendo passar como resto e aplicar isso no ano que vem ainda, de acordo com a legislação. Lembrando também que o Tribunal de Contas, ele soltou um comunicado falando sobre as emendas, tá? Que ela é impositiva, mas o município, pelo que eu entendi também, o município, se ele tiver com muita dívida, se ele não estiver fazendo, como diz aí, extrapolia com recurso público, se achar que justificar que tem um monte de dívida e que está inviável fazer aquela prática, principalmente se aquele valor não tem. Aí também é uma forma, do meu ponto de vista, de ter impedimento técnico. Mas até então a legislação ela é válida, está no orçamento, depende da execução do prefeito e aquelas que porventura o recurso que foram solicitados não der, aí teria que complementar, né, pela prefeitura e com certeza será de acordo com a realidade administrativa e financeira principalmente, ok? Mas está previsto e é impositivo, ok? No caso, eu não sei, talvez você até possa explicar melhor, porque nós temos lá, foi indicado, né, isso aí no orçamento, mas alguns demandam até estudo técnico de engenheiro, por exemplo, quando for algo de investimento, talvez ele tem que apresentar planilha de custo, né, para ver se o que foi indicado suporta aquele custo, né, porque tem, por exemplo, acho que revitalização de piscina, por exemplo, tem que ver, fazer lá o orçamento, atualizar, para ver se está lá indicado, se não tem esse impedimento técnico. Seria esse estudo técnico mesmo. Às vezes, quando é obra, é uma parte técnica de engenheiro, tem que apresentar aí um programa mais detalhado de cada indicação. É até importante que a secretária de Finanças está aqui, poderia fazer, já começar, viu, Fernando, que a gente pegue essas emendas e correlacionar já para ter uma resposta para o vereador, até mesmo fazer um cronograma, aquela que porventura for suficiente para fazer aquele tal serviço, não tiver o impedimento, já avisa para o vereador XXX. E talvez para aquele que tiver impedimento técnico, avisar também para o vereador, porque às vezes ele pode querer mudar, às vezes tem condições de mudar. Aí é só, tudo nessa vida é conversando, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que como se ajustar tudo, logicamente que aí vai ter a conversa entre os dois poderes, eu acho que aí é tudo fácil de se conversar, ok? Um exemplo, por exemplo, aqui nós chamamos aqui, devolvendo tudo assim, repassado para a prefeitura, acho que foi aqui. A junta? A junta. A Câmara acabou ajudando de certa forma, porque devolveu uma parte, né? E acabou viabilizando ali a questão financeira, de certa forma, no caso, na época. Né? Então, pessoal, mais alguma dúvida, mais alguém que tem um comentário? Gostaria que todos assinassem a lista de presença, por favor, tá? Então, posso encerrar.
encerrar? Fernando, tudo bem? Então, encerrando, agradeço também a participação de todos, aquelas pessoas que, porventura, estiveram assistindo, ou assistindo, ficar gravado. Muito obrigado. Então, eu queria pedir, pelo amor de Deus, para vocês não desistirem da luta. Continuarem, está maravilhoso, o município está bonito, as pessoas estão sendo bem cuidadas, tenho certeza disso. Eu só vou pedir para, se possível, incluir mais pessoas que vão contar lá fora tudo o que está acontecendo. Entendeu? Porque da minha parte eu conto. Conto e fico brava quando eu ouço críticas destrutivas. Então é só isso. Não desista, tá? Dona Maria, é muito interessante o que você falou. Muitas pessoas, talvez, tem muitas pessoas que têm acesso à rede social. Isso. Maria tem. Está vinculando a rede social já desde o dia 16, com 20. Não somente para nós, técnicos, os diretores, que são convidados a vir, como todo cidadão, os vereadores. Então, seria muito importante que pessoas igual você, por exemplo, viessem, que lotassem isso aqui, para que nos ouvissem, para que se estivesse junto conosco, porque nós estamos no serviço da saúde. Eu sei. Eu estou demonstrando aqui o resultado da saúde, nós estamos demonstrando aqui o resultado da educação. Tem muita gente que cobra muito. Então, Mas não é o que está se fazendo. agora o que precisa vocês acharem formadores de opiniões, certo? Não estou falando que eu sou maravilhosa nem nada. Formadores de opiniões, eu dou a maior força, eu vou ajudar também nesse sentido, mas quando sair daqui, a gente falar a verdade lá fora, tá? Então,